candidato romano esse ano nas eleições, vota nele, que ele é bom de fazer estrada. Até hoje existem as estradas deles. Eles conseguiram criar uma harmonia global chamada de Pax Romana, a paz de Roma. E naquele contexto em que existiam rodovias para que as informações se disseminassem rapidamente, em que existia uma língua e uma cultura helenística no mundo, na plenitude do tempo, na hora certa do plano, Deus enviou o seu Filho, Jesus. Deus tem um plano. Deus tem um plano. A história não caminha de modo desconexo. Há um Deus todo-poderoso e soberano que orquestra todas as coisas segundo a sua boa e perfeita vontade. Quando nós olhamos para a história bíblica, não só temos no livro de Gênesis esse proto-evangelho, essa primeira boa notícia, mas nós temos, por exemplo, no chamado de Abrão, quando Deus diz assim, vai para uma terra que eu te mostrarei, Deus estava dizendo, eu tenho um plano. Para Adão e Eva, quando ele anunciou esse proto-evangelho, ele estava dizendo, eu tenho um plano. Para Abrão, ele estava dizendo, eu tenho um plano. O autor do livro dos Hebreus, que alguns discordam que tenha sido o apóstolo Paulo, na verdade a gente não sabe quem foi, mas eu tenho essa forte inclinação, a turma que estuda comigo na BK já sabe disso. O autor aos Hebreus diz assim, que Abrão esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Deus é arquiteto e engenheiro dessa obra. O autor dos Hebreus diz assim, que quando Deus chamou a Abrão, Deus estava dizendo, eu tenho um plano. Deus tem um plano. E quando Deus levanta Moisés, no livro do Êxodo, e diz assim, olha, Moisés, nós vamos tirar esse povo daí do Egito, de sob esse cruel processo de escravatura, nós vamos libertá-lo. Moisés, eu tenho um plano. Eles vão andar no deserto, e o povo não sabia, eles estão andando no deserto, sol causticante, língua colando no céu da boca, criança reclamando de alergia de tanto pó, e Deus estava dizendo, eu tenho um plano, eu tenho um plano. Eles peregrinaram naquele deserto e Deus continuava dizendo, eu tenho um plano. Quando finalmente Josué substituiu Moisés e deveria atravessar o rio Jordão e conquistar a terra de Canaã, até os limites geográficos foram apresentados por Deus. Por quê? Porque, meus queridos, Deus tem um plano. E mesmo quando mais tarde o povo de Deus se rebelou, apesar da exortação profética, e não aceitou a palavra de Deus, e foram levados no cativeiro, o primeiro reino do norte, 722, Deus estava dizendo o quê? Eu tenho um plano. E depois, quando Judá se rebelou, 586, foi levado pelo cativeiro babilônico, Deus estava dizendo o quê? Eu tenho um plano. E quando ele levantou Esdras, Neemias e trouxe esse povo de volta àquela terra, Deus estava dizendo o quê? Eu tenho um plano, a história não está jogada de qualquer jeito. Deus tem um plano, um grande plano. E nessa manhã, o que Deus está dizendo para você? Para você e para as suas lutas, para você e nas suas dificuldades, para você e nos seus desapontamentos, para você e nas suas frustrações, para você e nas suas esferas de descontrole. A gente quer controlar tudo, e a gente fala, Deus, eu perdi o controle de tudo. E Deus nos diz, e eu não perdi o controle de nada, eu tenho um plano. Essa vontade de Deus, esse plano de Deus com P maiúsculo. Quando nós estudamos o apóstolo Paulo, então depois de toda aquela história, em que primeiro Deus aborda uma jovem, Maria. Maria era uma adolescente, começando ainda a sua juventude. E diz assim, olha, você, o anjo Gabriel diz a ela, o mensageiro de Deus, diz assim, Deus tem um plano com você, e você vai dar à luz. Mas como? Eu não tive relacionamento algum com homem algum. Deus tem um plano. Esse negócio vai dar certo. Ou José desesperado no meio da noite, num sonho, o anjo diz, não tenha medo de tomar Maria para tua mulher. Deus tem um plano. E eles são levados de um lado para o outro. Até em Lucas nos diz o seguinte, que o imperador romano, César Augusto, passa uma lei
Pensa o tamanho disso, um decreto. Eles moravam em Nazaré, José e Maria, mas o Messias tinha que nascer em Belém. E por conta daquele decreto que o imperador faz, eles são obrigados a fazer uma viagem difícil, por um caminho inóspito, uma viagem cheia de dificuldade. Talvez estavam pensando, por que isso daqui? Por que fazer essa viagem? E cada estrela no céu trazia este sinal, dizendo, porque Deus tem um plano. E quando chegam não tem lugar na hospedaria, e o bebê tem que nascer num curral, e o primeiro berço do nosso Salvador é o coxo de um animal. Mas será que tudo isso, esse drama todo, não reafirma o fato de que ele era o Cordeiro de Deus? E que cordeiro nasce em estábulo e não em hospedaria? Deus tem um plano. O exílio no Egito, durante um tempo, não sabemos exato quanto tempo, talvez nesse exílio no Egito, José tenha tido contato com a biblioteca de Alexandria, talvez isso tenha ajudado Jesus mais tarde a fazer uso da Septuaginta e de entender melhor os gentios. Deus tem um plano. Quando então mais tarde o apóstolo Paulo se torna o missionário da causa do evangelho para os não-judeus, nós vamos lendo o livro de Atos e ficamos impressionados como uma porta fecha aqui, ele é obrigado a ir para lá. E daqui a pouco vem perseguição, e dificuldade, e problema, e se você olha no mapa, ele vai como fazendo num cabo de guarda-chuva, implantação de igrejas, por onde ele vai passando, chicote no lombo, varadas nas costas, aprisionamento, apedrejamento, fome, nudez, espada. O próprio Paulo descreve isso. Apesar de toda essa dificuldade, ele reconhece, Deus tem um plano. Eu não sei o que você já enfrentou na sua vida. Eu não sei quais dificuldades você enfrentou na sua vida. Algumas vezes eu comecei a ficar desconfiado. Falei, eu acho que eu perdi o controle, Deus perdeu o controle. Mas quando eu vou para as páginas sagradas das Escrituras, eu leio e vejo, Deus tem um plano. E qual seria para nós essa manhã um texto que possa nos dar uma ideia desse grande plano de Deus, desse plano de Deus com P maiúsculo? Abra, por favor, a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Ah, como é bom saber que Deus tem um plano. Como é bom saber que o nosso Deus tem um plano. Vamos ler o versículo 28. Aliás, vamos ler alguns versículos, vamos ler a partir do 26 e depois nós vamos nos concentrar no versículo 28. Se você encontrou, por favor, diga amém. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Queridos, quando nós estudamos a carta de Paulo aos Romanos, vamos considerar apenas alguns capítulos. Capítulo 5, o apóstolo Paulo fala da justificação pela fé. Como nós somos declarados justos diante de Deus pela obra de Cristo. No entanto, a objeção natural quanto a isso é que talvez as pessoas não responderiam adequadamente, abusariam da graça. E Paulo diz que não, de maneira alguma nós deveríamos nos portar assim. No capítulo 6, ele fala como efetivamente a justiça de Deus se manifestou. E no capítulo 7, ele descreve o problema que nós vivemos. O problema da nossa incapacidade de servir a Deus como gostaríamos de servir. É um texto tão conhecido que diz assim: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Um pastor conhecido meu, ele contou o seguinte, que ele conheceu um andarilho lá, um mendigo,
e era alguém que já tinha convivido em igreja. E ele resolveu dar uma força para esse mendigo. E levou ele lá para a casa dele e falou: vamos fazer o seguinte, eu vou deixar uma comida aqui para você, e você limpa aqui o jardim. Dá uma limpada no jardim, e depois ainda vou te dar um dinheiro. No final da tarde, quando o pastor chegou, para surpresa dele, estava tudo exatamente do mesmo jeito. O cara não tinha arrancado nenhuma folha do chão. E estava lá com um palitinho na mão da comida que tinha comido. O pastor falou: o que aconteceu? Ele falou: pastor, você já leu aquela passagem? Que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, quando eu vejo, eu já fiz? E usou essa passagem para justificar o comportamento dele. Tem gente que faz isso ainda hoje, justifica o mau comportamento usando uma passagem fora de contexto. Porque no capítulo 8, que é o capítulo em que estamos, o apóstolo Paulo começa a descrever que não só fomos justificados pela graça, mas pela graça recebemos a doação, o presente do Espírito Santo de Deus, que nos capacita a viver o Evangelho. Amém? Você tem esse presente, a presença do Espírito Santo de Deus, para que você possa viver o Evangelho. Mas Paulo não para ali e ele passa a descrever algumas coisas. Ele descreve, por exemplo, que o Espírito intercede por nós, de acordo com a vontade de Deus. Às vezes a gente ora alguma coisa que não é e o Espírito decodifica. Olha, o Leandro está pedindo isso, mas não é bem isso. E ele traduz de maneira adequada. Mas então, ele nos apresenta algo extraordinário, que é o que nós queremos nos concentrar nessa manhã. Que quando nós enfrentamos todas essas dificuldades da vida, o versículo 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu fiz uma coisa que eu separei esse versículo em duas versões diferentes para a gente considerar brevemente nessa manhã. Veja só, a primeira tradução atualizada. Eu vou ler a parte A do versículo, só a primeira parte. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Agora eu vou ler na Nova Versão Internacional. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Perceberam a diferença? A tradução atualizada coloca Deus no fim. Termina com Deus. A Nova Versão Internacional começa com Deus. Eu achei isso uma coincidência providencial. Porque nas nossas vidas e nas Escrituras é exatamente isso que encontramos. O plano começa com Deus em Gênesis. O plano termina com Deus no Apocalipse. E a nossa vida começa considerando os caminhos e as saídas por aquilo que Deus faz no início. E aquilo que Deus fará no ocaso. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Mas note, aqueles que amam a Deus. Aqui há o que nós poderíamos chamar de uma distinção entre profissão de fé e possessão de fé. Tem gente que diz que crê em Deus, que possui fé em Deus, mas ele faz apenas uma profissão verbal. Porque para aqueles que realmente possuem a fé, existe um amor por Deus. É um amor. Nós somos vinculados a Deus. Nós nos sentimos atraídos a Deus. É como um imã que tem um magnetismo e toda hora a gente se sente atraído de novo, de volta a Ele. Aqueles que amam a Deus. E o que nós encontramos aqui? Nós encontramos algo tão importante. Diz assim que todas as coisas cooperam para o bem. A palavra bem aqui é ágatos no grego. E significa aquilo que é útil, aquilo que é benéfico, aquilo que é produtivo. Pense por um momento. O que você já enfrentou na sua vida? Quais são as coisas que te causaram profunda tristeza? Tristeza. E você achou que Deus estava até fora do controle. Todas as coisas cooperam para o bem, ágatos. Um fim proveitoso, útil. Mas note, um fim. Algo que se encaixe com o plano. Depois. O que o texto não está dizendo, e é importante a gente esclarecer isso. O texto não está dizendo que tudo que nos acontece é bom. Porque não é. Existem tragédias que nos visitam que são terríveis. E a tragédia não é boa.
Existem traições que nos alcançam que não são boas. Existem sofrimentos que não são bons. O texto não está dizendo que tudo o que nos acontece é bom. Não é o que o texto está dizendo. O texto não está dizendo que se a gente tiver um tipo de fé certinha, então tudo vai dar certo como uma varinha de condão. O texto não está dizendo isso. O texto não está dizendo que nós entenderemos a razão dos nossos sofrimentos, de todos eles. O texto não está dizendo isso. O que o texto está dizendo então? O texto está dizendo que todas as coisas juntas, alguém tem uma tradução que diz assim, juntamente cooperam? Acho que a corrigida diz assim, lê por favor. Esse juntamente, obrigado, no grego é sinergio, é a raiz da nossa palavra sinergia. No mundo corporativo, quando uma empresa tem todos os funcionários trabalhando juntos, funcionando juntos, tem sinergia. E a soma das partes traz um resultado ainda maior. O Brasil ganhou a medalha de ouro no futebol, ufa! Por que ganhou? Porque não teve apenas essa ou aquela estrela, mas porque o time teve sinergia. Quem tinha que fazer gol fez gol, e quem tinha que defender, defendeu. Sinergia, a soma das partes cooperou para o bem. Ou como, por exemplo, um bolo. Se eu chegar aqui e falar para você, olha, está aqui um ovo, você quer um ovo cru? Tem gente que gosta, mas por favor, não estraga a minha ilustração. Você quer um ovo cru? A maioria de nós vai dizer, não, uma pitada de sal, só se eu tiver de pressão baixa. Nós não queremos esses ingredientes separadamente, nós não queremos essas pontas soltas, porque essas pontas soltas não são boas. Mas quando Deus apanha todos esses ingredientes, Deus coloca no seu liquidificador divino, mistura tudo e coloca na temperatura certa, pelo tempo certo, e então Ele nos oferece um bolo no final. E quando a gente come aquele bolo, diz, como esse bolo é bom. Mas os ingredientes separadamente não são bons, mas Deus soberanamente mistura todos esses ingredientes para que todas essas coisas, sinergicamente, juntamente, no final, cooperem para o nosso bem. Alguns medicamentos que a gente compra, você vai lá e diz assim, antes de tomar, agite o frasco, já viu? Porque existem elementos químicos ali que talvez separadamente não te façam bem. Mas quando estão misturados, então eles te farão bem. Meus queridos, Deus tem um plano. Os eventos que estão acontecendo na sua vida, sejam quais forem, não são pontas soltas, porque Deus vai somar tudo isso e tornarem bem. Nós temos um grande exemplo no livro de Gênesis. Desculpem, meu tempo já estourou, mas eu vou ter que terminar aqui mais um minutinho, tudo bem? Amém? No livro de Gênesis nós temos um grande exemplo. José, um jovem com a cabeça cheia de sonhos, foi vendido como escravo pelos seus irmãos. E mais tarde, quando ele está na posição mais elevada que poderia ter no Egito, ele não disse, aquilo que vocês me fizeram foi muito bom. Foi o que ele disse? Olha, foi excelente vocês terem me vendido como escravo. Muito obrigado. Foi o que ele disse? Ele não disse. Ele disse, vocês intentaram o mal contra mim. Mas Deus colocou no seu liquidificador divino, misturou todas essas coisas e Deus o tornou em bem. Aliás, ele não disse essa parte do liquidificador, sou eu que estou dizendo, tá? Você não vai achar no Gênesis. Mas ele diz isso, Deus o tornou em bem. Então, quando eu penso nesse Deus tão maravilhoso, o que quer que venha ao meu encontro, eu devo pensar, Deus tem um plano, e de alguma maneira Ele vai usar essas coisas para o meu bem. Quando Jesus visita essa terra, pense você, ele passa 30 anos na carpintaria. Carpintaria, o Messias, o Salvador da humanidade. Por que 30 anos na carpintaria? Deus tem um plano. Ele chegou a dizer para Maria no casamento, ele falou, minha hora não chegou.
Deus tem um plano, tem a hora. Até lá eu vou serrar, eu vou varrer o pó de serra, eu vou ouvir as histórias. Eu acredito que muitas histórias que Jesus contou foi papo de carpinteiro. Ouvindo lá a mulher que perdeu uma moeda, a história de um filho que foi embora, um pedido de oração, e mais tarde, ele tinha toda essa bagagem para entender, compartilhar a linguagem do povo. Meus queridos, Deus tem um plano. Mesmo quando Ele nos deixa meio fora de cena por um tempo, Deus tem um plano. Jó, nós conhecemos a história de Jó e todo o seu sofrimento. Alguém me perguntou, por que ele sofreu tudo isso? Se fôssemos perguntar para Jó, Jó, depois de todo esse sofrimento, você é um homem melhor ou pior? Qual é a resposta? Melhor. Você queria passar tudo isso de novo, Jó? Não, mas ele é um homem melhor. E aqui o que disse Jó, no capítulo 42, versículo 1 e 2. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado. E qual é o plano de Deus para nós, então? Qual é esse plano com P maiúsculo para a minha vida e para a sua? Qual é o plano de Deus? Qual é o bom fim de todas as coisas? O texto nos diz, Romanos 8, versículo 18, diz assim, Romanos 8, 18. Porque, eu vou esperar que eu ouvi uma página, e a minha filha já me corrigiu, disse, papai, calma. Amém? 8, 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, note isso, os sofrimentos do tempo presente, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O que quer que você sofra aqui? Se você sofrer 100 anos aqui, 200 anos, 300 anos, se tiver algum tipo de DNA de Matusalém, viver centenas e centenas de anos aqui de sofrimento, quando você comparar com o futuro brilhante e glorioso que Deus tem para você, não dá nem para comparar. O que Deus tem para você no seu plano é um futuro glorioso, é um futuro brilhante. E o que seria isso? Tem mais aqui no texto para nos dizer. Veja só o versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Tem um plano, tem uma destinação futura garantida para mim e para você. Está planejado. Tem um destino já que você está indo, está no GPS divino, e o GPS divino não erra, você vai chegar lá. E o que é? Sermos conformados à imagem do seu Filho. Aí eu começo a entender um pouco por que eu não encaixo na forma. Ele vai pegar um Leandro, lá de Suzano, que quando estudava na escola, a melhor definição dos professores era, esse aluno é maloqueiro, hein? Eu voltei lá, nessa escola, eu dei uma palestra para os alunos, e eu escutei o professor, falei, esse cara devia ter sido um maloqueiro aqui, hein? Jesus pega isso assim, Deus apanha isso assim, eu vou transformar você na imagem do meu Filho. Você já pensou? Deve ser um trabalho. Encaixa na forma, e falta pedaço, e sobra, mas vai encaixando aí. Esse é o plano de transformação, de glória em glória, até que sejamos a imagem do Filho de Deus. Então a minha tomada de decisão no meu dia a dia, eu preciso levar isso em consideração. Os desafios que eu enfrento no meu dia a dia, eu falo, não, mas Deus tem um plano, e o que quer que aconteça, haverá um dia, quando Deus olhará para mim com um sorriso largo, Ele vai dizer assim, rapaz, você está exatamente como eu planejei. Até lá, irmãos, a jornada pode ser difícil e dolorosa. Mas o que nos dá encorajamento é saber, Ele tem um plano. Eu quero concluir, eu fiz um convite a um grande amigo meu, que é um dos teólogos mais capazes que eu já conheci. Ele já esteve no Brasil, já fui tradutor dele, que é o professor Dr. Bruce Baker. Eu queria levá-lo para falar para a nossa turma de mestrado.
Ele é um especialista. E eu mandei uma correspondência convidando ele para vir o ano que vem dar um curso. Mas a resposta dele me surpreendeu. Ele me escreveu dizendo: Leandro, eu estou sofrendo de uma neuropatia multifocal motora. Eu confesso, tive que ir para o Google para entender o que tudo isso queria dizer. Mas basicamente é uma doença que da cintura para cima, ele está perdendo as forças. Ele disse: eu preciso andar, Leandro, distâncias curtas com uma bengala. Distâncias médias, eu preciso de um andador. E eu não consigo abotoar minha camisa. Ele sempre foi o tipo assim que gostava de estar, sabe, aquele pastorzão, aparatado. Ele disse assim: eu não consigo fazer o nó da minha gravata. E aqui o que ele disse: Leandro, pela providência de Deus eu estou onde estou. Ouça bem, pela providência de Deus eu estou onde estou. Mas irmão, eu quero servir. E se tiver alguma maneira que eu possa ser útil, eu quero servir. Vocês acham que essa neuropatia multifocal motora vai destruir o plano de Deus para a vida do meu amigo pastor Bruce Baker? Vocês acham? Vocês acham que o diabo, o inferno inteiro pode frustrar o plano de Deus para a vida dele? Não. E por que frustraria na sua? Queridos, eu não sei o que virá ao nosso encontro. Eu espero que sejam dias de mais alegrias do que de tristezas, de triunfos contínuos, de saúde, de muito dinheiro. É isso que eu gostaria. Mas se por alguma razão a providência divina permitir que qualquer outra coisa venha ao nosso encontro, não tema. Não tema. Deus tem um plano. E um dia Ele dirá: você está exatamente como eu planejei. E esse deve ser o combustível e encorajamento da nossa vida. Mas alguém nessa manhã pode dizer: Leandro, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Não? Então você acredita em quê? No destino? Você acredita em quê? Nas forças cegas da natureza? Eu prefiro crer no Deus da Bíblia, no Deus Todo-Poderoso, sábio, amoroso, que tem um propósito para cada um de nós. O futuro é definido como um futuro de glória. Não poderia ter uma palavra melhor. Seu futuro é um futuro de glória. Você será conformado à imagem de Jesus. Vamos orar. Se você pudesse colocar em pé. Coloque diante de Deus agora as suas angústias. Seja sincero. Diga a Ele quais são as coisas que você não está conseguindo entender. Diga as coisas que são ruins, porque Ele não disse que essas coisas seriam boas, mas Ele disse que Ele pode juntar todas elas, para que elas cooperem para o seu bem. E o seu bem é um futuro glorioso, o seu bem é ser conformado à imagem de Jesus. Pai Santo, obrigado por essa manhã. Obrigado pela sua palavra. Obrigado pelo seu plano. E realmente muitas vezes nós não entendemos o plano. Nós não entendemos o trajeto. Não entendemos por que temos que passar por esses caminhos. Não entendemos por que somos vitimizados por aqueles que estão à nossa volta. Mas saber que o Senhor tem um plano. E que o que quer que venha ao nosso encontro não poderá frustrar o seu plano. Nos dá encorajamento. Não, Pai. Eu não quero crer nas forças cegas da natureza, no destino, um deísmo de um Deus impotente e fraco. Eu quero abraçar a Tua palavra, juntamente com os meus irmãos, e crer nesse Deus soberano, grande, que tem um plano, e que as glórias do porvir não podem ser comparadas com os sofrimentos do tempo presente.
Abençoa os meus irmãos e irmãs. Que nós possamos encontrar na sua palavra o refrigério e o descanso. E que a certeza de que caminhamos para esse destino certo de conformação, isso nos ajude a tomarmos decisões que são moralmente acertadas e alinhadas com a tua sabedoria. Que no nome de Jesus, nós possamos estar sensíveis à tua direção, pela instrumentalidade da mensagem revelada. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e agradecemos. Amém, Pai. Queridos, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Esse cheiro de santidade. Parece que o José Roberto tem mais uma palavrinha aqui. E aí vem, né? A santidade vem ao nosso encontro. Irmãos, vocês só tem um minutinho?